Olá pessoal, eu sou Joás, para os que ainda não me conhecem, né? Acredito que são poucos, pelo menos no RN. Sou apicultor e eu apiculto aqui na região da Grande Natal, né? Eu trabalho com a diversificação da produção apícola. Sempre tenho falado que se o pequeno apicultor ele não procurar diversificar a sua produção, ele jamais vai ver na apicultura a sua principal fonte de renda, né? E agora, nesse momento, nada mais do que agora, prova isso, né? Com os preços mercado de mel da forma como está. Nós estávamos vivendo aí uma ilusão, para mim era uma ilusão, eu vim assistindo isso, né? De mel a preços que eram maravilhas. Até para mim eu ficava maravilhado, mas que eu sabia que aquilo ali não ia durar muito tempo, tá certo? E as previsões daqui para frente não são tão diferentes. A gente pode trabalhar para tentar mudar alguma coisa, né? Pode trabalhar, deve, inclusive, trabalhar para tentar mudar alguma coisa. Mas se for depender unicamente de mel, é complicado para a gente sobreviver da apicultura. Tá? Então eu trabalho a diversificação. Meu produto principal é pólen, mas os que me conhecem sabem que eu me destaquei bastante na produção de apitoxina, né? E própolis. Tá? Um pouco de própolis verde, em especial da Jurema, e principalmente eu tenho o luxo de trabalhar com a própolis vermelha. Trabalhei de um tempo atrás, aí tivemos também problema de mercado, né? Por isso eu parei de trabalhar, fui trabalhar, me direcionei, foquei mais no pólen, teve um momento que eu foquei mais na apitoxina. Então é o seguinte, eu acompanho o mercado, tá? Domino bem todas as técnicas de produção, e o que o mercado estiver pedindo naquele dia é o que eu vou atender. Simples assim. Tá? E há alguns dias atrás, né, um mês e alguns dias atrás, a organização do evento Expo Lages, né, e mais precisamente o colega, o presidente da nossa federação, Chagas, junto com Gilson, né, aí, nosso grande guerreiro aí, Gilson, me convidou para eu fazer uma apresentação para vocês aí do Expo Lages, né, voltado para a produção de própolis verde, né? No momento nós não temos produção de própolis verde, assim, a nível comercial. Hoje eu tenho colmeias minhas que chegando lá nos apiários vai ter produção, vai ter própolis verde. Mas a nível comercial não tem. Eu tenho hoje produção de própolis vermelha, né? Só que eu me comprometi de fazer essa apresentação, mas aconteceu que eu já tinha um compromisso para essa data e o compromisso já tinha sido, já tinha marcado esse compromisso. Então não pude continuar com o compromisso de estar com vocês aí nesse evento da Expo Lages. E aí o pessoal me pediu para eu gravar um vídeo e falar um pouco sobre a produção de própolis. Tá certo? Bom, gente, acho que uns 4 anos, Gilson sabe disso aí, alguns colegas também, nós criamos inclusive até um grupo, tá certo? Mas não iniciamos ainda as atividades, em que eu fui procurado por um dos maiores compradores de própolis verde do país, tá? E ele me falava que garantia comprar toda a produção de própolis verde que nós produzíssemos aqui, tá certo? Própolis verde da Caatinga, que fosse de Jurema, sabe? Algaroba, desde que fosse própolis verde, né? Uma própolis que é feita da gema, uma coisa assim, das plantas.
Pois bem, e aí falou que pagava também, que pagaria também o mesmo valor que estava pagando na Própolis Verde de Minas Gerais. E aí depois ele reafirmou isso e tem reafirmado de lá para cá sempre. O que eu quero dizer com isso é que nós temos um grande potencial no Rio Grande do Norte para produzir essa própolis. Tá certo? O bom dessa própolis, ela sai, a produção dela, o melhor momento para se produzir ela é justamente na entre-safra. Tá? A gente produz também ela verde durante o período de produção de mel. Mas não sai com a qualidade e com a quantidade que é produzida no período da entre-safra. Então nós temos um grande potencial para a produção, nós temos a garantia de mercado, pelo menos por enquanto, e eu acredito que essa garantia, eu acho que essa garantia vai se manter por muito tempo, porque nós estamos caminhando no mesmo caminho que os mineiros. E os mineiros sobrevivem disso, né? Nós estamos caminhando na mesma sombra deles, com as mesmas garantias. Nós compramos, eles dizendo, né, os compradores, compramos toda a produção de vocês e pagamos o mesmo preço que pagamos pela Própolis Verde de Minas Gerais. Então nós temos um grande potencial natural para produzir essa própolis, principalmente aí nessa região de Lages, aonde além da Jurema, nós temos também a Algaroba, que também dá a própolis verde de altíssima qualidade. Tá? Então nós temos esse grande potencial, temos o potencial de mercado, já a promessa de valor, porque vão, segundo eles, os compradores, os grandes compradores, pagarão o mesmo preço, o mesmo valor que pagam pela de Minas Gerais, é muita vantagem para nós. E nós estamos desperdiçando isso, principalmente agora, num momento como esse, em que a gente precisa poder contar com um produto como esse. Tá certo? Então, como eu não pude estar presente ao evento, e eu fico muito triste, porque eu gostaria de estar presente, eu gostaria de participar com vocês, né? Mas aí eu fiz aqui alguns vídeos e vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre a facilidade que é se produzir própolis, tá certo? Não vai ser um curso, não vai ser um treinamento, é só uma palhinha, é só um pouquinho do que a gente pode fazer se vocês quiserem. Eu vou estar à disposição para contribuir com vocês, tá certo? Sem custo, tá bom? Vai ser um prazer grande para mim poder contribuir com quem se interessar em conhecer essa realidade, essa nova realidade que é a produção de própolis. E no caso de vocês aí, né, a produção de própolis verde. Tá bom? Eu fiz alguns videozinhos aqui, vai ser uma coisa curta, nós não vamos nos aprofundar muito, porque senão o vídeo iria ficar muito longo, tá bom? E aí eu vou passar para vocês. Quem tiver interesse, procura a organização, procura a Farne, tá certo? Para a gente montar um grupo e partir para cima para fazermos um projeto piloto de produção de própolis verde no estado do Rio Grande do Norte, porque o mercado lá fora está esperando por isso. Bom, pessoal, como eu já falei, esse aqui é uma apiário de produção de própolis vermelha, para a produção de própolis vermelha, mas o que nós vamos ver aqui é o que é a base para a produção de qualquer própolis, tá certo? A única diferença é só porque aqui, especificamente aqui, a própolis é vermelha, mas o que nós vemos aqui hoje pode se aplicar na produção de qualquer outro tipo de própolis. No caso da de vocês aí, que vamos focar, né, eu creio, principalmente na própolis verde, né? Pois bem, mas isso a gente pode aplicar a própolis comum, a própolis vermelha, a própolis verde, qualquer outra própolis, é o que a gente vai ver aqui algumas coisas, tá certo? Aqui é uma colmeia de produção de própolis, no caso vermelha, né? Tá certo? Essa colmeia aqui tem um fato interessante,
ela estava localizada naquela primeira fila lá. Uma colmeia ótima de produção. Por isso que ela está com 6 coletores. Tá? Essa melgueira de baixo aqui, ó. Essa melgueira aqui, ó. Tem 4 coletores. Tem 2 nessa lateral e 2 nessa lateral. E a melgueira de cima tem mais 2 coletores. Então ela estava com 6 coletores. Fechando bem 6 coletores em uma semana. Em 8 dias. Fechando bem. Então essa colmeia, ela tem uma genética boa. Uma tendência à produção de própolis. E é uma colmeia de africana, certo? Uma colmeia dessas, é um enxame desses que a gente tem, tá certo? Não tem melhoramento genético, não teve seleção ainda, não. Apenas eu descobri que essa colmeia é a colmeia, tá certo? Que se enquadra dentro daqueles 10%, né, de alta produtividade que nós geralmente temos no nosso apiário, em torno de 10 a 15%. Então, se você tem um apiário com 20 colmeias, tu vai ter em torno aí de 2 a 3 colmeias. Dessas 20 colmeias, se é entre 10, né, e 15%, você vai ter entre 2 e 3 colmeias que são especiais, muito boas, produtoras de determinado produto. No caso, hoje, própolis. Essa colmeia aqui, ela está dentro desses 10 a 15%. Tem outras aqui que eu vou mostrar daqui a pouco a vocês. Tá certo? Só que nesse local, estava uma colmeia que não produzia nem a poder de cacete. Tá bom? Lá se vem eu com meus linguajar. Pois bem, então, o que foi que eu fiz? Tinha uma colmeia muito boa, com um efetivo de enxame, com um enxame de um efetivo bom, né, muito bom. Estava até com alimentação, recebendo os mesmos cuidados que ela e outras aqui dentro, mas não produzia. O que foi que nós fizemos? Fizemos uma indução, né, ou tentamos fazer, induzi-la a produzir. O que foi que nós fizemos? Pegamos essa colmeia que estava lá na primeira fila, trouxemos ela para cá, porque ela tem genética com tendência à produção de própolis, tá? Trouxemos ela para cá e levamos a que estava aqui, nesse local, lá para o local da boa. Levamos a ruim, que estava aqui, lá para o local da boa, e trouxemos a boa para cá, que é ela. Com isso, as campeiras que estavam lá, que são filhas dessa colmeia, que já tinha tendência a produzir própolis, induziram ela a produzir própolis. Ela passou a produzir. É uma técnica para a gente tentar induzir uma abelha a entrar na produção de própolis quando ela não quer entrar. É uma técnica. Você inverte a localização dela, troca ela de lugar com uma boa de produção. Bota a ruim no lugar da boa e traz a boa para o lugar da ruim. Por quê? Porque a boa estando no lugar da ruim, na primeira semana a produção cai. Aqui a produção caiu. Tem bastante própolis aqui, ela já começou a se levantar já. Tem bastante própolis aqui, ó. Dá pra ver, né, ó? Aqui a bicha é vermelha. E aí também tá meio... Mas olha aqui, ó. Olha o ouro vermelho aqui, gente, ó. Mas só que aqui dentro está a rainha, fonte da genética boa de produção de própolis. Então daqui a uns 15, 20 dias, tá certo? Esse enxame, 30 dias no máximo, esse enxame vai estar, né, com campeiras, com tendência à produção de própolis. E lá, onde está agora a ruim, recebeu as campeiras que tinham tendência de produção de própolis. Quando eu chegar lá, vai estar cheio de própolis. E isso é uma técnica que a gente usa para induzir uma abelha que não produz própolis a talvez começar a produzir. Tá certo? A produção aqui está pequena porque faz só 15 dias que eu troquei essa colmeia de lugar. Espero que os colegas tenham entendido aí. Uma das técnicas que a gente usa para induzir uma abelha a entrar na produção. Agora, eu vou falar o que a gente deve fazer para a gente descobrir no apiário. O que a gente pode fazer para a gente descobrir no apiário quais são as colmeias que se encaixam naqueles 10 a 15% que tem tendência à produção de própolis ou uma tendência maior
a produção de própolis, tá certo? Bom, pessoal, aqui nós temos uma colmeia já em produção de própolis. E para poder a gente colocar uma colmeia em produção de própolis, a primeira coisa que você vai fazer, você chega no seu apiário, você tem 10 colmeias, 10, 15, 20 colmeias. Aí você já leva, já tem ideia de que entre 10 e 15% daquelas colmeias do seu apiário são boas, possivelmente serão boas para a produção de própolis. Você precisa primeiro descobrir que genética é aquela, quem são essas colmeias boas produtoras de própolis, e a partir daí você começa um trabalho de melhoramento, né, de seleção, tá certo? Você pega aquelas colmeias campeãs de produção de própolis e vai produzir rainhas dela, filha delas, e introduzir naquelas outras que não são boas produtoras. Tem colmeias que embirra e não produz própolis. Você alimenta, você faz manejo e elas não são boas produtoras de própolis nos coletores. Elas produzem própolis para elas, para fazer higienização, isso e aquilo. Mas para nós, então a gente precisa fazer um trabalho de melhoramento, né, do nosso apiário, para que a gente tenha uma coisa nivelada, uma maior produtividade, tá bom? Para poder você chegar essas 10 a 15%, você precisa fazer um teste com o seu apiário. Você vai providenciar uns barrotezinhos com 1 centímetro de altura, né? Um barrote de madeira com 1 centímetro de altura por 40 centímetros, 41 centímetros de comprimento. Você vai calçar a melgueira. Você chega em todas as suas colmeias de apiário, levanta a melgueira aqui, você levanta e coloca um barrotezinho de 1 centímetro de altura aqui e o outro lá atrás, gerando assim um coletorzinho improvisado pequeno. Não chega a ser 2 centímetros, que nem esse aqui é de altura, né? Ó, a parte onde ela estoca própolis, mas fica sendo 1 centímetro. Você faz isso e volta 8 dias no seu apiário. 8 dias após isso, você volta no seu apiário, retorna e vê quem são as colmeias que fechou aquela frecha, né, criada pelos barrotezinhos, os calços que você colocou na melgueira. As colmeias que fecharam, essas colmeias têm tendência à produção de própolis. É essas aí que você vai selecionar para você puxar essa genética e procurar fazer um trabalho de melhoramento genético voltado para aquele produto que você quer produzir, no caso, própolis. Pois bem, uma vez feito isso, agora você vai partir para preparar o seu material, né? Preparar o seu material para trabalhar com os coletores, né? O coletor que a gente usa aqui é o chamado TP, né? TP significa tira e põe. Você chega, deixa eu ver aqui, esse aqui. Você chega, tira o coletor com muita facilidade e coloca outro no local. Tira o que está com a própolis, bota dentro de um baldezinho, dentro de uma vasilha e coloca, no mesmo momento já coloca outro vazio no local. Tira e põe. Tá certo? Então você vai fazer um rasgo nas melgueiras, um rasgo de 4 centímetros, e vai colocar um coletor TP. O coletor TP nada mais é do que duas varetas de 1 centímetro de espessura, de altura, tá certo? Duas varetas de 1 centímetro, duas, e um calço no meio de 2 centímetros. Portanto, se você somar 1 com 2, 3, com mais um de cima, 4. Deu os 4 centímetros que você tirou da melgueira. Aí o coletor TP chega e encaixa numa boa. Pronto, esse é o melhor coletor que existe. Outra coisa que você pode fazer também é você fazer um rasgo na sua melgueira de 2 centímetros, de 2 a 2,5 centímetros. E você não usa o coletor TP, você deixa só o rasgo. Elas vão preencher com própolis. Você chega com uma faquinha cega, uma faca sem estar molada, para não tirar frecha, né, de madeira. E aí você retira a tirinha, a fita, né, que chama fita de própolis, coloca numa vasilhinha limpinha, tá certo? E fica sendo usado esse espaço como sendo o coletor mesmo. Em Minas Gerais, o pessoal usa muito esse estilo, só usa mais esse estilo. 90 e lá vai fumaça por cento, é só esse estilo, não usa o coletor. Faz uma abertura de 2,5 centímetros a 3 centímetros e aí utiliza como sendo o coletor. Faz só cortar a fitazinha
coloca na vasilhinha limpinha que ele trouxe e dentro do apiário mesmo ele já resolve a parada, fica lá a frecha outra vez aberta, pronta para elas encherem novamente, entrar em produção novamente. Tá certo? Pois bem, uma vez que você prepara a melgueira, que você se decidiu sobre que modelo de coletor tu vai usar, se você vai fazer só a abertura de 2,5 cm, se você vai fazer a abertura de 4 centímetros para usar o coletor TP, uma vez que você já se decidiu, numa boa, aí agora você vem instalar a melgueira, preparar a melgueira. E a melgueira nada mais é do que você retirar 2 quadros das laterais, 1, 2, deixando esse espaço grande aqui entre o primeiro quadro e a lateral da melgueira, né? Tornando assim um espaço grande e contribuindo com que a abelha se sinta desconfortável e procure encher mais rapidamente esse espaço com própolis. Pronto, o manejo praticamente é esse aí. Semanalmente, essa própolis precisa ser colhida, porque depois de 8 dias, de 7 dias, ela começa a oxidar e perder qualidade. Tá certo? Então, para quem quer ter uma produtividade grande, constante, ele precisa fazer um remanejamento semanal de quadros. Abre a colmeia, joga uma fumacinha, pega os quadros que estão cheios de mel no centro. Isso aqui tá colado mais do que... Pega os quadros que estão, olha, topado de mel no centro. Esse mel pode ser mel floral ou pode ser pseudo-mel também, né, na base do açúcar. E o que é que elas vão fazer? Veja que esse quadro aqui, olha, está topado de mel, vocês estão vendo? E no entanto, veja como é que está aqui, esse aqui, ó, que foi tirado aqui da lateral. Muito bom, Sérgio. Estão vendo os quadros que estão nas laterais, pessoal? Ó, com pouquinho mel e geralmente, olha, pouquinho mel. Geralmente, quando a gente chega, não tem nada. Durante a semana, ela faz 2 trabalhos. Um trabalho se esforça para fechar os coletores de própolis. Tá certo? Isso é uma forma dela se defender, né? O segundo trabalho que ela faz, ela pega o mel que está nos quadros da lateral e transporta para o centro. Então toda semana você chega e faz esse remanejamento. Pega os quadros que estão com mel no centro, passa para as laterais, pega os que estão sem mel nas laterais e passa para o centro. Faz esse remanejamento de quadros. Isso induz a abelha a produzir mais própolis durante aquela semana. Tá certo, pessoal? Pronto. Produzir própolis é a coisa mais simples que existe. E o bom é que produz em época em que nós não temos produção de pólen, produção de mel, né? A vantagem da própolis é isso. Esse aqui é um coletor de própolis, né? De 8 dias, com 8 dias. A própolis ela precisa ser coletada semanalmente, né? Ou no máximo 8 dias, porque depois de 8 dias ela começa a oxidar e perder qualidade. Tá certo? E perder qualidade. Então tá aqui uma coisinha linda, polida agora, em tempo real. Bom, a própolis comercial é chamada de fita. Ela tem que estar em fita. Se ela ficar assim, olha, tirar um coletor sem estar completo, aí isso aqui é caracterizado, é classificado como raspa. E ela não é comercial, não no valor da própolis de primeira, que é a de fita. Tá certo? Então ela tem um valor aí em torno de 50, 40, 50% só em relação à própolis comercial, que é a de fita. Agora vocês vão ver agora a gente raspando a própolis, né? Cortando as fitinhas, arrumando ela para estocar no freezer até chegar o dia da venda. Tá certo? Peraí, dá licença. Quando a gente cortar essa própolis, a fita, eu vou dobrar ela e a gente vai botar num saco plástico. Eu gosto de usar saco plástico. Isso aqui é a raspa, ó, pessoal. Daqui a pouco vocês vão ver. Ixi, barulho. Isso aqui é a raspa. Vocês vão ver de onde é que é gerado essa raspa daqui a pouco. E aqui é a própolis. Eu gosto de colocar ela num saco plástico.
certo? Aqui nós temos quase 5 quilos. E ela fica com esse formato aqui, ó, pessoal. Congelada dentro de um saco plástico. Por que dentro de um saco plástico? Porque a geladeira, ela retira a umidade. Ela retira a umidade do produto que está dentro dela. Então, se eu colocar a própolis sem ser embalada num saco plástico, ela vai perder umidade, vai perder peso. E peso é dinheiro, tá certo? Mas ela é cortada, a tirinha é cortada, depois a gente dobra ela no meio e ela fica feito esses tabletezinhos aqui, ó. Tá certo? Bom, agora nós vamos raspar, né? Cortar as fitas, tá certo? E aproveitar e responder uma pergunta que geralmente é feita, né? Quanto uma colmeia chega a produzir por semana? Isso depende. Depende porque vai depender da quantidade de alimento que ela tem dentro dela, vai depender da tendência de produção que ela tem, né? A genética se é voltada para a produção. Então tem colmeias que, mesmo com uma quantidade grande de alimento estocado na milgueira, ela, quando não produz, produz pouco. Quando não produz, produz pouco. E tem colmeias que tem uma tendência a produzir tanta própolis, que mesmo com pouco estoque de alimento dentro dela, ela tem uma produção, sabe, show, estupenda, né? Chega a produzir de 4 a 6 coletores desses aqui. Eu já tive colmeias em que eu botava 9 coletores, tá certo? 10 coletores, 9 não, porque são sempre casados de 2. Eu chegava a colocar 10 coletores, mais 8 coletores, 6, tem colmeias lá no apiário agora com 6 coletores. Então, vamos fazer uma matemáticazinha básica. Vamos pegar a próprios de um coletor desse e vamos pesar. E aí vocês usam a criatividade e multiplica aí por 2, por 4, tá entendendo? Tá certo? Vocês multiplicam por 2, por 4, por 6 e por aí vai. Tá bom? Vamos raspar? De posse de uma faca cega. Por que cega, gente? Para não tirar frepa de madeira. A própolis tem que ser só própolis, não pode ter lasca de madeira, tá bom? Então, de posse de uma faquinha cega, eu vou cortar aqui com as costas. Você faz isso aqui, ó. Foca mais perto aqui, certo? Bem perto. É muito fácil de raspar, ó, pessoal. Tá bom? Retiro a fita. Eu dobro, faço uma dobrazinha aqui, ó. Ela fica daquele tamanho do tablete. Você lembra, pessoal? Do tamanho do tablete, ó. E agora nós vamos pesar. Vamos ver quanto é que dá aqui. Deixa aqui, certo? Aqui. Ok, pessoal. 25 gramas em um único coletor. Agora multiplica isso aqui por 4, por 6, por 8, e aí você vai saber qual é a produção de uma colmeia numa semana, tá certo? Bom, gente, mas ainda ficou aqui a raspa. A raspa, ó, eu não quero que essa raspa retorne para a colmeia, porque senão essa própolis vai ficar com mais de essa raspa, esse resíduo, né, de própolis que tem aqui, vai ficar com mais de 8 dias. Portanto, vai misturar uma própolis de boa qualidade, que é aquela que ela vai produzir agora, quando eu devolver esse coletor, com uma própolis já oxidada que está aqui cheia de contaminação e por aí vai. Então eu faço um acabamentozinho aqui, olha. Eu faço um acabamento. Faço uma limpeza. Com uma faca sempre ceguinha. A madeira, pessoal, que é usada para fazer esse coletor, madeira dura, não pode ser madeira mole, aquela pinos, eucalipto. Eucalipto tem uns eucalipto que é até durinho, sabe? Mas não são todos. Então, esse aqui é feito com IP, tá certo? O doente que fez ele, esse coletor aqui, não usa outra madeira, a não ser IP.
Eu não. Eu gosto de usar outras mais... Mas assim, é bom que seja madeira dura, tá bom? Pois bem, essa raspa nada mais é do que isso aqui. Ela não é comercial, não comparado a próprios de primeira, a de fita. Mas se você abrir a boca, você consegue vender essa raspa muito mais fácil para o mercado interno, né, o mercado brasileiro. Por que o mercado brasileiro? Porque essa própria aqui, gente, a grande maioria dela é para o mercado internacional, é exportada, tá certo? E aqui não, seria para o consumo interno. Consumo, você não pode abrir a boca que você tem raspa que todo mundo quer comprar. Há um preço aí de 50%, 40% em relação à de primeira, à de fita. Tá certo? E essa raspa aqui nada mais é do que isso. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia, como essa balança aqui é de precisão, esse único coletor que nós tiramos agora vai dar, quer ver? Deixa eu ver aqui. A balancinha aqui não é santa não. Não está dando nenhum grama. E a gente sabe que dá, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Realmente deu em torno de 1 grama. 1 grama de própolis. Certo? Agora você imagina você raspar, sabe, 50, 100 coletores num único dia, você vai tirar quantos gramas? Eu afirmo que você vai colher em torno aí de 50 coletor, você vai colher em torno aí de uns 150, 200 gramas. Não dá só isso aqui não, rende muito mais. Mas é a própolis de raspa. Essa própolis de raspa é a minha própolis de eu fazer extrato de própolis. E aí você agrega valor. Em vez de você vender a um preço mais baixo, 40%, 50% em relação à própolis de primeira, você pode transformar ela em extrato de própolis e me falta própolis dela para eu vender. Me falta extrato de própolis. Os pedidos são muitos. Pronto, agora nós vamos terminar de raspar esses coletores e vamos saber quanto foi a produção desses coletores que eu trouxe hoje. Pronto. Uma vez raspada a própolis, coloca-se as tirinhas assim, ó, faz um tablete. A própolis que vocês vão produzir aí provavelmente vai ser a verde. É uma própolis ainda mais rendosa do que essa. Essa aqui ela é mais maneira, é mais maleável. A de vocês aí é uma própolis mais firme. A produção é maior, ela é mais pesada. Então, enquanto a gente tirou aqui, vamos ver aqui, de quantos coletores? 11 coletores, sério? Isso. 11 coletores. 13 coletores? Foi 13. Enquanto de 13 coletores nós tiramos 227 gramas de própolis, 227 gramas de própolis, em 13 coletores de própolis comum ou verde, vai tirar em torno aí de 400 gramas, tranquilo. Ela é muito mais pesada, tá certo? Muito mais rendosa. E uma vez raspada, preparado o tabletezinho, né? Fica o tabletezinho, aí você vai num plásticozinho grosso, mas pode ser fino também, plástico fino também, desde que seja dentro de um plástico. E aí você fecha bem para não ter perda de umidade. E aí vai para o congelador. E aqui, ei, mas me diga uma coisa. Uma vez que ela estiver dentro do congelador, dura muito tempo, 1 ano, 6 meses, tranquilo, à espera de juntar um montante desejado e também de esperar sem pressa por um preço mais desejável, por um comprador, né, que compre todo o seu volume. Então não precisa, uma vez que estiver congelada, bem estocada, fechadinha, não precisa ter pressa de fazer a venda, a menos que o bolso lhe obrigue. Fora isso, pode esperar tranquilo dessa forma, ir juntando, aumentando o volume de estoque, tá certo? À espera de um bom comprador
de um bom preço.